Boa tarde. Então, eu sou o Augusto. Eu vou explicar um pouco mais sobre o programa na Microsoft, o Microsoft Excel. Ele geralmente é utilizado para fazer planilhas ou também usar como cálculos. Então, por muitas empresas grandes até que usam para fazer sua própria contabilidade. E ele está dentro do pacote Office que vem da Microsoft, que é pago. Então, toda vez que sai uma atualização muito grande ou sai um Windows novo, ele também é atualizado. E esse aqui então é o layout dele. Eu dei bastante zoom aqui, dá para mexer no zoom. Normalmente ele vem por 100, mas para explicar o que eu quero explicar, eu vou deixar assim. Então, por aqui é praticamente igual ao Word. A gente já teve a aula do Word, que assim não muda quase nada. Dá para inserir imagens, dá para desenhar também, dá para mudar o layout da página. Praticamente tudo igual. O que muda é aqui na hora de fazer. Eu vou explicar algumas fórmulas e também eu vou mostrar como montar uma tabela. Então, essa tabela que eu já tenho montada, montei ela aqui. E eu vou explicar, começar pelos cálculos então. Vindo aqui pelo cálculo de média. E tá vendo que aqui é como se fosse a escola, vou usar o exemplo de uma escola, então esses aqui são os alunos, esse aqui são as notas da primeira prova, esse aqui da segunda prova do aluno, tá? Então aqui, para calcular a média do aluno, eu vim aqui e coloco um igual e escrevo média, igual média, e vai aparecer aqui. Dá para clicar, dá para terminar de escrever, tanto faz. Igual média, e tu abre parênteses, tá? Na hora de abrir parênteses, tá vendo que aqui ele vai aparecer como mais ou menos funciona a fórmula. Então, tu precisa saber do número 1. A gente pode vir aqui, clicar em cima ou olhar como se aqui tivesse ó, C. Onde é que está essa célula? Está no C3. Aqui está o 3 e aqui o C. Então, a gente pode escrever C3 e aí ponto e vírgula e dois pontos, desculpa. E a gente pode vir aqui e clicar no P2, no D3. No caso, P2 é a prova 2. Então a gente fecha parênteses e ele vai calcular a média dessas duas. No caso, vai pegar a média de Roberto. Então a média de Roberto é 6. Essa é a média dele, contando com a prova aqui, prova 1 e prova 2. Então, se eles, a média da escola é 6 também. Então, maior ou igual a 6, ele estaria aprovado. Seria isso, a ideia mais ou menos. Para replicar esse cálculo aqui em cima, que fica aqui em cima, que é o que a gente fez, para replicar em todos, sem precisar sempre vir escrevendo igual, média e tudo mais, vem aqui na célula, clica nela, e aqui assim aparece essa bolinha, tu clica e puxa. Ele vai replicar tudo também, mas às vezes, se tu tiver uma formatação, às vezes pode estar formatado, e aí na hora da formatação, tu pode vir aqui, ó, e ele vai puxar tudo, tá vendo? Ele puxou toda a formatação. E para não puxar essa formatação, tu vem aqui e clica aqui assim e vem preencher sem formatação. E aí ele vai puxar o cálculo, vai puxar o mesmo cálculo, porém ele não vai puxar a formatação de cima. Então tu não vai perder tempo depois formatando tudo de novo. Então, voltando tudo aqui. Esses aqui são os cálculos das médias já prontas, tá? Estes já são as médias. E assim, para a gente pegar e calcular e ver a situação de como que está a pessoa, aprovado ou reprovado, a gente pode fazer assim, ó. Agora na hora de explicar essa a, a situação, no caso, o cálculo, para a gente calcular se ele tiver aprovado ou reprovado, a gente vem aqui e dá uma nova fórmula, é igual C, a gente vai usar, abre parênteses, ele vai aparecer teste lógico. A gente vem aqui, ó, e clica na média, que é a média que a gente quer, né? Essa vai ser a média. A gente vem aqui e coloca então o sinal de maior ou igual a 6, tá? Se for maior ou igual a 6, o que ele será? Ele será aprovado. Se for menor ou igual a 6, no caso aqui vai aparecer valor se falso, a gente coloca ponto e vírgula para separar as coisas, tudo separado por ponto e vírgula, a gente coloca em reprovado. E aí a gente dá um enter. Então, ele atingiu a média, ele está aprovado. Então, se eu vim aqui mudar, colocar 5 aqui assim,
Tá vendo que mudou a média dele caiu para 5. Então, ele tirou 5 nas duas, a média dele é 5. Está menor que 6, então ele está reprovado. Então, ele estando com 7, ele está aprovado. Se ele estando com 5, ele está reprovado. Esse é o cálculo. Então, esse é o cálculo. Se a gente vir aqui e apertar F2, vai aparecer o cálculo de novo, tá? E explicando mais alguma coisa, como eu disse aqui assim, para a gente replicar o cálculo todo para baixo, a gente vem aqui assim, dá um clique na célula, aperta aqui assim e puxa. Ele vai replicar tudo. Mas os valores ficaram em zero porque na hora que ele está calculando, como a gente puxa para baixo, ó, abrindo o cálculo aqui assim, tá vendo que está marcado I3 e I4. Aqui é o I3 e aqui é o I4. Tá? E quando a gente puxa para baixo o cálculo, ele vai puxar todas as cédulas para baixo também. Ó. O E3, que é aqui, vai ser E4. Então, aqui assim, como desceu o E3 para E4 também, vai descer aqui também. Vai ser o aprovado, no caso o I3 vai ser I4. E I4 vai ser I5. O I5, aqui assim, não tem nada. Ele está em branco. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. E para travar esses dois, para travar alguma cédula na hora de puxar e replicar os cálculos, a gente vem aqui, dá um clique nela, por exemplo, o I3, e aperta F4. Vai aparecer esse cifrão nos dois, e no I4 também a gente vem e aperta F4. Então a gente dá um Enter. E agora a gente clica e arrasta de novo. E aí pronto, agora está funcionando. Então todas as médias estão aqui. Então os alunos que estão aprovados ou reprovados, se eu vim aqui e mudar as médias, esse aqui que está aprovado, eu mudar para tirou um 2 na primeira prova, ele está reprovado. Se eu colocar um 9, está aprovado. Esse aqui, se eu mudar aqui a segunda prova, se eu colocar para 5, a média dele cai para 5, ele continua reprovado, que ele já estava. Se ele tirar um 9 na segunda prova, a média dele sobe para 7, ele fica aprovado, e assim todos estão aprovados. Então, assim que funciona os cálculos. Sempre tu vai usar o igual e aí o cálculo que tu quiser, a forma que tu quiser. Tem cálculos também que a gente pode fazer, que eu vou usar aqui, ó. Vou tirar um pouquinho do zoom. E vou criar uma outra forma aqui sim, só somando as duas provas para ver quanto que ele tirou no geral, tá? Então, vindo aqui, ó, eu vou vir aqui para fazer outra tabela só de soma. Eu vou só colocar aqui assim, ó, a soma das duas provas aqui no final, ó. Tem 1, 2, 3, 4 alunos. Então, 1, 2, 3, 4 alunos. Para a gente fazer só essa mini tabelinha, a gente pode vir aqui, ó, e colocar todas as bordas, que daí a gente consegue enxergar melhor as células, tá? Então, para calcular os dois juntos, a gente pode vir aqui e dar um igual, soma. E no caso, ele vai só somar os dois mesmos. Então, a gente abre parênteses, a gente pode vir aqui e dar um clique aqui assim, a gente dá um 2 pontos, quando a gente quer somar mais alguma coisa, a gente dá o 2 pontos e dá um clique aqui. E ele vai somar só os dois. Então, se eu der fechar parênteses e dar um Enter, a gente sabe que a soma das duas provas, 7 mais 5 é 12, no caso. Então, para replicar aqui assim também, a gente pode vir aqui assim e replicar tudo para baixo. Então, a soma de 5 mais 9 é 14, a soma de 9 mais 8 é 17 e a soma de 6 mais 9 é 15. E se a gente quiser somar tudo isso aqui, a gente pode vir aqui também, ó, criar outra mini tabelinha, só marcação. A gente pode vir aqui dar um igual, soma, abre parênteses, a gente marca tudo, só marcar tudo assim, ele também já vai somar tudo. Então, já viu que apareceu ali de C3 até D6? É porque ó, C3, ele vai somar tudo que tiver dentro do C3 até o D6, que é esse aqui embaixo. Então, tudo que tiver nessa área, sim, ele vai somar. Então, fechando parênteses e dando um Enter, ele somou tudo. 58. E se a gente quiser somar só separado os dois, separado os dois já tem, na verdade. Corta isso aí. Pensar aqui mais. Tá. Eu vim para a parte de criação da tabela. Deixa eu deletar isso aqui. Parte de criação da tabela. Vou mostrar como é que eu criei essa minha tabela. Então, para criar essa minha tabela aqui assim, eu fiz ela assim, ó. Eu fiz a marcação do tamanho que eu queria. No caso, eu fiz de 5. Aqui assim.
eu vim aqui e cliquei em preencher todas as bordas, como vocês podem ver. E tá vendo que parece que aqui assim tá maior? Eu fiz dessa maneira para ficar um pouco maior. Eu cliquei em cada um dessas daqui assim, nos números, aqui assim, tá vendo que gera essa marcação. Segurando o Ctrl e clicando, tu vai marcando um por um. E aí continua segurando o Ctrl e aperta e arrasta. E depois solta. E aí ele vai gerar uma marca, vai aumentar o tamanho das células para ti. Isso também funciona nessa distância aqui assim. Vindo aqui, apertando Ctrl, marcando tudo e continua segurando Ctrl e aumenta, ele vai aumentar tudo também. Para criar a tabela em si, eu vim aqui e marquei tudo. E tá vendo que aqui tem a marquinha de tinta? Eu cliquei aqui e ele vai pintar. Sempre vai pintar. E essa marcação mais grossa ao redor, eu marquei tudo de novo. Vim aqui assim e vim em bordas externas espessas. No caso, clicando em bordas externas espessas, ele vai deixar espessas as bordas externas. Então vai ser melhor de enxergar tudo mais. Aí aqui assim, eu digitei o nome, por exemplo, nome. E tá vendo que ele fica dessa maneira? Para mudar, para ficar igualzinho assim, eu usei a fonte em negrito, tá? Tamanho eu usei 12. E vim aqui assim e coloquei como centralizado e coloquei no meio. Então ficou assim os nomes. Então todos eles, tu pode fazer isso, todos eles podem vir aqui marcar centralizado e no meio, e tudo que tu escrever ele vai ficar centralizado no meio. 5, 4, 2, 3, tudo centralizado no meio. E aqui tu só marca, continua marcando a tua tabela e tudo mais, e assim tu vai indo. Tu pode continuar fazendo as tuas notas, então isso é bom para tu fazer a tua média de notas de matérias. Às vezes tu pode colocar tal matéria aqui assim, ó, vim aqui assim aumentar e colocar o aqui assim até, diminuir aqui e aumentar aqui assim. Tu quer fazer a tua média das matérias, tu vem aqui e tu sabe que essa aqui é educação física, essa daqui é artes, essa aqui é português e por aí vai, sabe? Então tu sabe que em português tu foi aprovado, artes foi aprovado, educação física foi aprovado e assim vai indo. Então assim funciona o Excel. Tu pode usar para planilhas, tu pode usar para fazer cálculos de empresas, no caso contabilidade de empresa, tem muita gente que faz utilizando, vindo aqui assim e colocando os números em contábil, que aparece tudo em real, né, como se fosse em real, e aí fica mais fácil de fazer esses cálculos e tudo mais. E é isso aí.